distância. Oh, meu Deus, Ele vai guiar os teus passos. Ele vai te dar direção. Ele vai segurar na tua mão. Ele vai te levar às águas tranquilas e ao pasto verdejante. Não desista da tua fé, dessa jornada no Evangelho. Porque promessas que Ele tem sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Oh Deus, toma o nosso sim, a nossa história. Toma os nossos corações e mentes, em nome do Cristo. Trabalhe poderosamente. Eu te dou graças. E as alegrias, sim, em cada coração, meu Senhor da glória. Que haja alegria, que haja o mover do teu Espírito, que teu Espírito Santo venha movendo-se de forma copiosa e que seja derramada de forma generosa da tua unção sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Oh, glória, bate palmas a Jesus. Abra a boca, diga glória, diga glória a Deus. Abre essa boca para mim, glorifique e adore. Ao nome de Jesus. Toma teu assento com alegria. Bendito seja Deus. Sim, é mesmo. Pegue sua Bíblia na mão em nome de Jesus, irmão. Exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Glória. No nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Tenha certeza, Deus tem uma palavra para o meio e para o teu coração. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí no livro de Jó, por gentileza, uma passagem muito conhecida, Jó capítulo 22, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Escute. Livro de Jó, capítulo 42. Deixe aberto aí no capítulo 42. E preste atenção em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Como você sabe, e eu não preciso me estender sobre esse assunto, a palavra de Deus diz que Jó, louvado seja Deus, morava numa cidade chamada Uz. E diz a Bíblia que ele tinha filhos e filhas. E conta mais a mesma palavra de Deus que em um momento em que o diabo tendo desafiado, feito um desafio, a Bíblia diz que Jó é cometido por uma grande desgraça. Como você já sabe, ele perdeu filhos, ele perdeu casas, ele perdeu seus rebanhos e toda a sua riqueza foi de água abaixo. Ao final, a esposa dele, amém, deixou ele de mão na última hora. Diga misericórdia. Foi a única coisa que ele não perdeu, foi a vida da esposa. Amém? Contudo, a atitude da esposa de Jó deixa bem claro que ele ficou sozinho naquela situação. Sem filhos. Agora, a única pessoa que lhe restava era a sua esposa e ela também lhe deixa na mão. Amém? Ela só vai aparecer aqui no capítulo 42. Já quando Deus tem abençoado Jó. Para você ver que a gente está na boa, as pessoas estão com a gente. Quando a gente cai na desgraça, as pessoas têm o costume de nos abandonar. Só Jesus. Ainda por final das contas,
pelo menos 3 amigos, se não me foge, ainda tinha mais um no meio, foram atormentar a vida de Jó, que já não estava muito boa. Chegaram lá com boas intenções. Amém? Mas o mundo está cheio de boas intenções que sempre vão dar errado. Essa é a realidade. Jó estava agora não só sem seus filhos, que haviam perdido a vida. A esposa ficou com vida, mas foi desamparada por ela. E conta a Bíblia que ainda por cima ele perde a saúde. Agora olha para cá. Transtorno na vida financeira. Transtorno na vida amorosa. Transtorno na família. Transtorno na saúde. Desamparado por todos. E a palavra de Deus diz que ele pegou uma chaga terrível. E com cacos de telha se raspava. Tal era a agonia que aquela chaga dava. Você está entendendo? Cacos de telha. E ele se rascava com aqueles cacos de telha. Tal era aquela chaga mala. Aparecem esses amigos. E eles vêm para poder dar uma lição de moral em Jó. Olha para cá. Entenda uma coisa. Uma pessoa que é de Deus não foge de uma lição de moral. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quem é de Deus não foge de lição de moral. Você já viu aquela pessoa que quando você começa a dar conselho a ela, ela diz assim, já vai começar com sermão outra vez? A pessoa que ela tem um coração voltado para Deus, ela não foge da lição de moral nem do sermão. Porque quem tem verdadeiramente, genuinamente um coração voltado para Deus, sabe escutar conselhos. Sabe escutar? Conselhos. A própria palavra de Deus diz que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de quem, irmão? De Deus. Mas a mesma palavra de Deus diz que o tolo, ele não ouve conselhos. Diga comigo, o tolo. O tolo. Ele não ouve conselho. Ele não. Você vai dar conselho, você vai orientar e ele vai dar aquela agonia nele e ele mais uma vez vai olhar para você e vai dizer, eu não preciso ouvir isso, eu não preciso que você me diga isso. A pessoa, o tolo, ele é arrogante. Diga comigo, arrogante. Você está dando conselho, você está orientando, você está dizendo, não é por aí, não faz desse jeito, não vai dar certo desse jeito, mas a pessoa não quer te ouvir. Simplesmente. E a palavra de Deus orienta que eu e você que eu e você não venhamos a dar conselhos ao tolo. A palavra de Deus diz, dê conselhos ao sábio, porque ele sim vai te ouvir. Então você vê que a sabedoria vem de onde? De Deus. E a pessoa que ela tem verdadeiramente, genuinamente uma fé em Deus, a pessoa que ela tem um temor a Deus, ela não foge de sermão, não foge, ela não foge de conselho, ela não vai fugir. Amém? Não. Ela não vai fugir da lição de moral, porque ela sabe que aquilo é para a construção da vida dela. Uma pessoa sábia, ela ouve a lição de moral. Contudo, nesse caso, aqueles 3 homens que vieram para dar lição de moral a Jó, pensando eles que já estava naquela situação porque havia cometido algum erro fatal. Rapaz, alguma coisa tu fez de errado. Porque olha para cá. Tudo que acontece de ruim na minha e na tua vida é obrigatório ser porque a gente fez alguma coisa de errado. Eu vou perguntar de novo. O que acontece de ruim na minha e na tua vida acontece porque é obrigatório ser que a gente fez alguma coisa de errado. Não. Contudo, deixa eu lhe dizer algo. Provérbios 26, verso 2 diz que assim como no passarinho o seu voar e na andorinha o seu vaguear, assim a maldição sem causa não virá
muitas das vezes, estamos em situações por causa de nossos próprios erros. Eclesiastes o quê? Lamentações 3:39 diz assim: de que se queixa o homem, queixe-se de seus próprios pecados. Lamentações 3:39, de que se queixa o homem, queixe-se de seus próprios pecados. Muitas vezes a gente cai em determinadas situações porque temos cometido alguns erros fatais. Temos nos precipitado em nossas decisões. Temos colocado os carros na frente dos burros. Muitas vezes entramos em determinadas situações porque a gente entra numa situação sem pensar duas vezes. Amém? Olha para cá, você já viu um tipo de pessoa que cria dívida e depois está dizendo: Jesus, me ajude a pagar essa dívida. A dívida é tua, criatura. Quem fez foi tu. Quem entrou na furada foi tu. Você está entendendo isso? O cara quer fazer uma dívida para ficar atolado, vai deixar de se alimentar para comprar um troço. Você já viu aquele tipo de pessoa que deixa de fazer a feira e deixa de receber todo mês direitinho o seu dinheiro para estar comprando celular? Amém? Amém. Interessante, olha para cá. O cara não tem dinheiro para comprar a própria comida, mas está comprando o celular. Está comprando geladeira. Amém? Meu Deus do céu. Que geração a gente está vivendo. O povo arruma um problema e depois está querendo escape. De quem se queixa o homem, queixe-se de seus próprios pecados. A pessoa tem arranjado a confusão e quer que Deus resolva. Para de entrar em confusão. Meu misericórdia. A palavra de Deus vai dizer o quê? O que ela nos orienta? Romanos 13, verso 8. Vai dizer o quê? A ninguém devam nada. A ninguém devam Nada. Eu tenho que me esforçar para deixar minhas dívidas pagas e não estar fazendo dívida. Meu misericórdia. Misericórdia. Tem que me esforçar, irmão. Amém? Tem algumas pessoas. Quem já leu? Amém? Quem aqui já prestou atenção num texto que eu leio em Ageu 1? Como é que o texto lá vai dizer? Aquele que recebe salário, recebe num saco furado. E tem gente, olha para cá, irmão. Tem gente que não quer que num saco furado. Quanto mais entra, mais sai. Quanto mais entra, mais sai. Amém? É um rio que deságua e não tem como mais segurar. É da vontade de Deus que a pessoa viva assim. Endividada. É da vontade de Deus. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer para a minha vida. Que a gente vive endividado, comprando tudo que vê na porta, comprando tudo que vê na loja, tudo que vê. Dívida por cima de dívida. Daqui a pouco dá um rombo, o tamanho do mundo não consegue mais pagar. E nem se alimentar direito consegue. Diga misericórdia. Misericórdia. Porque tomou uma posição. Isso agrada a Deus. Mas no final das contas, quem é o verdadeiro culpado? Nós. A gente arranja as confusões e depois quer que Deus nos tire. Olha para cá. É que nem a pessoa que vai se envolver com outra sem mal conhecê-la. Daqui a pouco não conheceu direito do sujeito, da sujeita. Sim ou não? Aí está num apuro medonho, passando uma luta medonha, se envolveu com alguém, e esse alguém é terrível, tem uma personalidade medonha, é só o sangue do Cristo, parece um diabo dentro de casa. Mas quando a pessoa conheceu, quando começou a namorar, ou quando começou a ter aquele relacionamento, era tudo mil maravilhas. Olha para cá, você já percebeu que as pessoas têm o costume de esconder as unhas no começo do relacionamento?
Elas escondem as unhas. Elas não mostram quem elas é porque elas querem conquistar, elas querem outra pessoa. Elas não querem saber de ter uma boa convivência, elas não querem saber de mudar a própria personalidade, elas não querem saber de mudar o próprio jeito de ser, não. Aí entra no relacionamento, daqui a pouco a mulher está envolvida com o cara que bebe, que bate nela, diga-me misericórdia. Meu Deus, daqui a pouco o cara está envolvido com a mulher, meu Deus do céu, que trai ele, que sabe, uma mulher sem confiança nenhuma, tudo que pega, ela é, sabe, é aquela coisa, você sabe aquela pessoa estragada, tudo que ela pega, ela estraga, o cara está envolvido, de repente a mulher está envolvida com um cara que está batendo nela e não está maltratando ela, meu Deus do céu, aí a confusão terrível, aí depois, meu Deus, me tire dessa, eu quero sair dessa, que a confusão foi você que tem que tomar uma atitude. Eu não posso esperar que Deus tome atitudes por mim. Se eu entrei na confusão, eu preciso tomar uma atitude radical para sair dela. Olha para cá. Antes de voltar ao contexto. Amém? Olha para cá. Você já percebeu que algumas pessoas vêm à igreja para que Deus venha mudar a vida delas e mudar elas? Vou para a igreja porque eu não estou, eu para ver se Deus me liberta desse vício. Olha para cá. Segundo Cristo, todos que vêm a Ele têm que vir na ideia de se arrepender de seus pecados, se batizar. Ei! A palavra de Deus diz que todos que vêm a Cristo têm que vir para se arrepender de seus pecados, largar a vida vazia do mundo, se converter a Cristo e se batizar. Se você está vindo para porque apertou na tua carne, apertou no teu corpo, porque apertou na tua casa, você está vindo por um objetivo vazio. Deus vai para cá, não. Eu tenho que buscar Deus porque Deus me ama. E porque tudo que Ele quer é que eu me arrependa de meus pecados e me batize e me converta ao Evangelho, não à religião. E outra coisa, eu não posso esperar que Deus me mude. Eu tenho que mudar. Eu não posso esperar que nem eu escutei uma pessoa falando um tempo atrás, que Deus chegue, rompa, que tire essas telhas, está entendendo? Passe por meio dessas ripas e dessa aqui e vai. Pronto, eu vou te libertar. E não passe de mágica. Pronto, tu está livre do cigarro, tu está livre das drogas, tu está livre do tráfico, tu está livre da bebida, tu está livre da prostituição, tu está livre dos teus maus costumes. Não! Eu que tenho que tomar uma posição diante de Deus. Sou eu! Não existe isso. O povo, irmão, ore por mim para Deus me libertar do cigarro. Irmão, se você não se libertar, vontade de dizer para a pessoa, meu amigo, se você não procurar, melhora. Não pense que vai vir sem você procurar, não. Diga misericórdia. Agora olha para cá. Contudo, no caso de Jó, amém? Exclusivamente no caso de Jó, o que ele estava passando, como em algumas situações na minha e na tua vida, não era por causa de um erro. Olha para cá. De acordo com a palavra de Deus em Eclesiastes 9, verso 2, coisas ruins acontecem tanto para pessoas boas como para pessoas ruins, e tanto para pessoas ruins como para pessoas boas. Vou repetir de novo. De acordo com Eclesiastes 9, verso 2. Coisas ruins acontecem tanto para aquele que é mau, como para aquele que é bom. Ninguém está livre enquanto a gente viver nessa vida, a gente não está livre de coisas ruins acontecerem. Então nem tudo. Olha para cá. Você já viu aquela pessoa que ela tem alguma mágoa contra você? E um dia você cai num problema difícil? E a pessoa está de longe, você sabe que a pessoa estava só esperando. O que eu já passei, cara? O que eu já passei de situações ruins. E eu sabia que tinha alguém esperando só para eu passar para dizer assim, tá vendo? Eu falei que
Eu falei que ele ia passar por isso. Eu disse, tá vendo? Tem pessoas esperando um mal acontecer contra mim e a tua vida. Amém. Muitas vezes, olha para cá. Presta atenção. Muitas vezes, nós, no nosso esforço, fazemos o melhor que podemos para fazer a vontade de quem? Deus. E enquanto você não errar, escute. Enquanto você não errar, as pessoas vão estar lá. Sim ou não? Mas experimenta errar para tu ver quantos vão cair. Joga pedra, vão cair em cima de você com tudo. A gente que serve a Deus, escute. As pessoas ficam esperando. Ah, quer ser santo, quer ser santa. Uma hora se revela. Está entendendo? Porque a gente faz 99, se não fizer 100. A gente procura fazer o melhor da gente. Quando a gente faz algo de errado, experimenta errar para tu ver. O quanto de pessoas vai cair em cima de você. Para ajudar ninguém quer. Na hora que tudo está bem, está todo mundo junto. Basta dar uma coisa errada, basta uma coisa sair do lugar. Ó, evapora, todo mundo desaparece. Todo mundo desaparece. Você me perdoe, querida. Eu não sei você. Mas em 20 anos, no mundo, olha para cá. No mundo, eu nunca fui vítima de inveja, porque também nunca tive nada até hoje. Nunca tive nada demais. Nunca fui rico. Amém? Nunca tive muito dinheiro. Tudo que eu consigo é com muita dificuldade. Quem está perto de mim sabe. Tudo para mim é dificuldade. É tudo com dificuldade. Não tenho nada de facilidade. Eu vejo o povo adquire as coisas, troca, arranja outra nova, arranja outra melhor. Eu, para arranjar uma coisa, é uma dificuldade medonha. Mas no mundão, antes de entrar na igreja, eu nunca fui vítima de inveja. Depois que eu entrei na igreja, de 20 anos para cá, nunca já fui de vítima de inveja. E para você que já foi vítima de inveja, você sabe. As pessoas esperam um momento oportuno para te derrubar. Esperam um momento oportuno para ver tua queda. Elas não conseguem. Ou quando conseguem, tudo que conseguem na facilidade vai embora fácil, porque não existe outra verdade maior. Tudo que vem fácil vai. Eu sempre digo isso. Tome cuidado com as facilidades. Dinheiro fácil, proposta fácil, amém? Coisa boa não vem assim não, viu? Não se engane não. Aí pense. E quando tudo está bom, todo mundo está junto. Você experimenta errar. Experimente dar errado na tua vida. Você vai procurar e não vai achar. Amém? No momento que você mais precisar, esteja ciente que no momento que você mais precisar, geralmente, quem nós esperamos que estivesse ali, não vai estar. Você olha para o relato de Cristo, para a vida de Cristo, e você percebe que no momento que ele mais precisou, ninguém estava lá. Esteja ciente de que você precisa estar pronto. Porque senão você vai entrar numa depressão. Senão você vai procurar terra debaixo dos pés e não vai achar mais motivo para viver. Esteja pronto. Jó passa por essa situação. E além de tudo, além de ele procurar aqueles que estavam com ele, nas festas que ele fazia e não achar,
Quem se aproxima? Aqueles que aqui estavam querendo apenas apontar alguma coisa tu fez. E misericórdia. E nem sempre a gente cai em uma decadência, a gente cai numa situação ruim porque foi algum erro. É a vida. Amém? É a vida. Acontece. Ninguém está livre, tá? Ninguém. Mas o que tem de gente muitas vezes esperando só esse momento acontecer para dizer: eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Eita, já foi do esperando só um momento. Esperando só o momento do dia ruim. E lá estavam aqueles que se diziam ser amigos de Jó. Ser o quê? Amigo. Cuidado, olha para cá. Cuidado com aqueles que batem nas suas costas. Cuidado com aqueles que dizem estamos juntos. Cuidado com aqueles que dizem eu estou contigo. Cuidado com aqueles que batem nas tuas costas e dizem ser meus amigos. Cuidado. Às vezes as piores figuras que vão nos trazer mais problemas são aquelas que estão mais próximas. Cuidado, esteja sempre alerta. Pensavam. Amém? Pensavam que iam ajudar Jó. Meu misericórdia. É do que estiver aí. Entendi. Diga glória a Deus. E acusaram, julgaram. E acusaram e julgaram. E você sabe o que é você sendo acusado sem ter culpa? Você sabe o que é as pessoas estão falando alguma coisa sobre você que você não tem culpa? Sabe o que é a pessoa apontando algo em cima de você que você não fez? Sabe o que é ter pessoas falando de algo que você... falando de você de uma coisa que você não é? Pessoas que não andam com você, não convivem com você, não estão no seu dia a dia e chamam você de orgulhoso, soberbo, metido. Quer ser rica, quer ser rico. Não sentam com você, não dão a oportunidade de te conhecer, mas ainda assim falam mal de você. Você sabe o que é isso? Eu sei. Jó passou por isso. Diziam ser amigo de Jó, mas não sabiam o que tinha realmente acontecido na vida pessoal dele. É muito fácil chegar apontando, é muito fácil chegar julgando, é muito fácil chegar dizendo que fulano é assim, é assado. Você conhece, você está junto, você viu. Você está no dia a dia da pessoa. Eles não estavam. E a crise que Jó estava passando, irmão. A dor que Jó estava passando. Perdeu os filhos e no final das contas foi desertado pela esposa no momento de crise. A pessoa amada o deixou na mão. Você está brincando? E ainda por cima vinham os amigos da onça querer acusá-lo. Quer dizer que ele tinha feito, ele era de um jeito, ele estava naquela situação por causa disso, por causa daquilo. Você sabe o que é passar por isso? Depois de tudo isso, diga glória a Deus. Olha para cá. Jó andava com Deus, andava ou não andava? Jó andava com Deus, andava ou não andava? Mas Jó conhecia Deus de fato. Jó sabia o que era uma oração. Você pode ler o capítulo 1. Jó conhecia a lei de Deus. Pode ler o livro. Jó estava na presença de Deus. Era um servo de Deus. Mas Jó conhecia Deus de verdade? Não. Amém? No final das contas, entre o capítulo 40 e 41 por aí. Amém? Já na reta final de seu sofrimento, porque olha para cá. Tudo passa. Tudo passa. Ninguém vai sofrer para sempre. Amém?
Eu estou falando aqui na terra. Porque se o cara não se converter, não se arrepender de seus pecados e não se batizar, vai sofrer para sempre no inferno. Mas aqui nessa terra ninguém sofre toda a vida. Existem pessoas que sofrem, amém? E que têm momentos bons e só conseguem enxergar o sofrimento. Eu preciso falar isso. Amém? Deixa Deus guiar, diga glória a Deus. Existem pessoas que sofrem, sim ou não? Sim. E só enxergam o sofrimento e não conseguem enxergar momentos bons. Você consegue rir em algum momento? Em algum momento você já tomou aquele copo de água que saciou tua sede e deu aquele alívio? Em algum momento você comeu alguma comida que naquele momento trouxe? Você já teve aquele momento na mesa alguma vez? Amém? Amém? Que traz a satisfação de estar em família. Você já foi para a casa de alguém, teve aquela boa conversa e você teve, meu Deus, que momento bom, que dia bom. Você está entendendo isso? Ninguém sofre por inteiro. Temos momentos bons ainda nesta vida. Ninguém sofre por inteiro, irmão. Dias ruins não vão durar para sempre. E olha para cá. Se a pessoa está tendo só dias ruins em todos os anos da vida dela, não é porque ela jogou pedra na cruz. E pode até ser. Porque tem gente que literalmente joga pedra na cruz. Mas existem pessoas, amém, que estão sempre naquele ciclo vicioso, tomando as mesmas atitudes e caindo nos mesmos buracos. Amém? E se eu não quero cair nos mesmos buracos, se eu não quero cair nos mesmos problemas, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu estou andando com as mesmas pessoas. Eu estou convivendo com atitudes que me levam a ter sempre relacionamento com pessoas ruins. Eu sou impaciente e não espero Deus me mostrar pessoas de futuro no meu caminho. E outra coisa, pessoas que têm o costume de se envolver apenas com quem não presta. Quem quer ajudar, quem quer estar ali junto, ela despreza. Diga misericórdia. E olha para cá. Eu não sei você, mas quando eu vivia no mundo, antes de conhecer a palavra de Deus, eu era esse tipo de pessoa. Valorizava quem não gostava de mim e desprezava quem queria alguma coisa comigo. Eu fiz isso diversas vezes, até conhecer Jesus. Amém? Mas a gente, quando antes de conhecer o Evangelho, a gente tem esse costume, a gente vai cair nos mesmos precipícios. Sabe por quê? Porque a gente não tem a sabedoria que é dada por Deus. A gente está abraçando quem não quer nos abraçar e desprezando quem realmente quer nos abraçar. Estamos apoiando quem nos desapoia e desapoiando quem quer nos apoiar. Estamos recebendo e acolhendo quem não quer nada conosco e estamos afastando aqueles que realmente querem alguma coisa conosco. E esse tipo de atitude está nos levando a viver ao mesmo cenário. A mesma situação. A pessoa completou 20 e desde o dia que nasceu até os 20 está sofrendo. Completou 30 e desde o dia que nasceu está sofrendo. Completou 40 e desde o dia que nasceu está sofrendo. E qual é o provérbio na boca da pessoa? Desde o dia que eu nasci eu sofro. Quando é que eu vou sair do sofrimento? Quando começar a tomar atitudes diferentes. Só tem um jeito. É mudando que a gente encontra a mudança. Amém? É tomando decisões diferentes. Tem algo novo. Para de estar teclando na mesma tecla. Tem algo novo. Diga glória a Jesus. É da vontade de Deus que a gente sofre. Deus quer a gente no sofrimento.
Deus quer ver a gente chorando todos os dias. Porque não aguenta mais aquela vida que está levando. Não. É Deus que faz questão que você esteja no sofrimento. Você sabia que tem gente que pensa desse jeito? Eu fico olhando, quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, irmão, a gente vê no quanto a gente pensa errado quando a gente é do mundão. Amém? A gente pensa assim, meu Deus, porque o Senhor quer que eu viva desse jeito? Meu Deus, porque o Senhor permite que eu viva desse jeito? Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus permite, eu estou nessa situação porque Deus quer. Não! Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E para mim encerrar. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. Oh, ainda tem um tempinho, calma aí. 8h52. Deixa eu chamar uma coisinha. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pegamos. Escute. Você acha que eu nunca sofri? Olha para cá. Fui casado, expulso de casa pela esposa. Amém. Deixei minha filha. Minha filha de 1 ano ficou para trás. 4 anos depois, 3 anos depois eu recuperei ela. E ela até hoje mora comigo. Porque Deus transforma situações. Venho de uma família onde divórcio é a coisa mais banal e normal. Você acha que foi fácil para mim? Você sabe quantas vezes eu tive que começar dormindo no chão limpo? Você sabe quantas vezes? Você sabe que eu já fui obrigado a comer. Que olha pra gente assim, vê a gente bem hoje. Eu tenho 40 anos, irmão. Não tenho 40 dias não, irmão. Eu vivi o suficiente para comer comida cuspida pelos outros. Eu vivi o suficiente para dormir no chão limpo. Várias vezes. Vivi o suficiente para dormir na rua. Eu vivi o suficiente para ter pai e mãe divorciados. Para ver meu pai batendo na minha mãe. Não se engane. Amém? Vivi o suficiente para ver todo tipo de coisa ruim acontecer. Eu vivi o suficiente para ter que abrir mão de quem eu amava. Porque eu sabia que a pessoa só queria me esfaquear pelas costas. E eu fui obrigado a sair de perto. Porque se eu continuasse ali naquele ambiente tóxico, com aquela pessoa tóxica que eu amava. E não venha dizer que eu estou falando isso da boca para fora, você não está no meu coração para dizer. Eu amava e amo até hoje. Mas sou obrigado a conviver à distância. Sabe por quê? Porque a pessoa me odeia. E eu digo isso depois de muitos anos. Da família, irmão. A pessoa me odeia por tudo que ela tem. Mas eu amo a pessoa. Mas sou obrigado a me afastar. Você sabe o que é abrir mão de que você ama? Graças a Deus, esse ano vai fazer 12 anos que eu sou casado com minha esposa. Conheço ela há 14. Entre namoro e noivado são 14. Casamento são 14 anos. Mas no meu primeiro casamento, que eu não queria abrir mão por causa de quê? Porque o divórcio é algo que sempre aconteceu na minha família. Eu queria quebrar esse ciclo vicioso. Será possível que um casamento não pode dar certo? Será que eu vou servir a Deus e viver no mesmo ritmo do mundo? Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa! O mesmo ritmo do mundo, sendo que isso não é do agrado de Deus. Passei 4 anos com a filha com a mãe da minha filha. Pense no inferno. Doido para conviver. Passei 4 anos, ela me expulsou de casa e passei 2 anos a mais. Procurando ela, indo lá e procurando reconciliação. 2 anos a mais. 4 anos de casamento, ela me botou para fora de casa e 2 anos para frente ainda. Eu fiquei lá procurando ela, tentando restaurar meu casamento. No fim das contas não teve jeito, conheci
minha esposa Dalva, e hoje estamos aqui contando vitória. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos dificuldade? Sim, tivemos. Amém? Você sabe o que é você sair de um casamento? Amém? Traumatizante. De um casamento perturbador. Amém? Você sabe o que é você, o que a pessoa que você convive, lhe tratar como um indigente, lhe tratar como um ninguém, conviveu com você 4 anos e depois lhe trata como um estranho. Você sabe o que é isso? Você é de tudo, irmão. Pô, pensa que a gente sempre vê flores, não. Só pra você ter ideia, para mim me adaptar com minha atual esposa foi pesado demais, foi difícil. Eu saí de um casamento difícil e eu vou dizer para você, para confiar em outra pessoa, foi difícil, irmão. Amém? Foi difícil. A gente sai castigado, a gente sai sofrido. Mas eu tenho um propósito. Quebrar aquele ciclo vicioso de divórcios. 14 anos depois, estou eu aqui com ela. Amém? Passamos 7 anos de batalha para poder nos harmonizar como mulher e marido. No meio desses 14 anos. Mas vencemos. Fizemos dar certo. Você está entendendo? Ah, se por acaso não der certo, se deixa. Não. Se não der certo, faça dar certo de alguma forma. Amém? Agora, só não fique num casamento já pensou uma mulher que vive apanhando do marido? Um marido que vive traindo ela. Amém? Aí não dá. Aí é pedir demais. Você sabe aquele tipo de casamento onde a mulher não apanha, onde o homem não apanha, onde a mulher não é traída, onde o homem não é traído, mas vive naquele tumulto constante de agressão verbal. Amém? Diga-me sério. E olha para cá. Depois de algum tempo, vou encerrar agora. Jó sofreu e ainda tinha aqueles 3 homens. Olha para cá. No meio de tanto problema, fica cicatriz, fica ou não fica? No meio de tanto problema, fica trauma, fica ou não fica? No meio de tanto problema, fica rancor, fica mágoa, fica ou não fica? Fica dor, fica ou não fica? Mas você precisa se libertar desses traumas e dessas dores. Amém? Porque, olha para cá, enquanto a gente estiver carregando traumas, dores e mágoas, nós não vamos ser felizes. Diga glória a Deus. E é aqui que entra o capítulo 42. Leia comigo Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Oh, glória, diga glória a Deus. É entre os capítulos 40 e 41, amém? Que Jó conhece a Deus. Jó conhece a quem? Amém. Ele começa a ouvir a voz de Deus pessoalmente. Oh, glória. Ele começa a ser guiado por Deus de verdade. Olha para cá. A tua perseverança, essa não. Diga glória a Jesus. A tua perseverança em buscar a Deus, em servir a Deus, vai gerar intimidade e conexões fortes com Deus. Jó agora ele passa a conhecer Deus de verdade, não é só de ouvir, não é só por um conhecimento teórico. Agora ele está tendo uma conexão com Deus de verdade. E ele reconhecendo isso, quando Deus fala pela primeira vez pessoalmente com Jó, oh glória. E ele diz assim, Jó, Deus diz para Jó: ora por teus amigos. Ora por Deus? Ora por Deus? Amigos. Você está entendendo? Cheio de dor, cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de traumas. E o que é que Deus fez a Jó? Diga glória a Deus. Jó ora, se humilha. E ele agora se liberta das dores, se liberta dos traumas.
conhece a Deus de verdade, e o verso 2, ô glória, vai dizer, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Dê glória a Deus. É você que glorifica a Deus. Deus, a Bíblia diz que orando Jó pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação de Jó. Quem dá glória para Jesus? Quando Deus muda a situação de Jó, ele percebe, ele olha para trás e ele vai dizer, eu sofri, foi muita dor, foi muita mágoa. Mas eu percebo que hoje, de posse de vitória, eu percebo que Deus estava no controle, Deus estava no comando, Deus estava comigo no meio disso tudo. Glória a Deus. Aleluia. Tu vai adorar, tu vai glorificar, tu vai dar glória na presença de Deus, tu vai cantar na presença de Deus. E vai entender que mesmo nas piores situações, Deus ainda estava no controle. Quem é aquele que diz, verso 3, que sem conhecimento e pobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Verso 4, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me, como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza se põe de pé. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem está entendendo esse negócio? Se arrepender. Amém? Olhar para si, começar a enxergar os próprios erros, para poder então ter noção para corrigi-los. Quem está entendendo esse negócio? Glória a Deus. Olhar, se arrepender, olhar para si, ter noção dos seus próprios erros, para você poder corrigi-los. Diga glória a Deus. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Diga glória a Deus. Quem está entendendo esse negócio? Deus manda chorar por eles, irmão. Oh, glória! Meu Deus! E o meu servo Jó irá orar por você. Olha para cá, no final das contas, Deus mostrou. Quem estava errado de verdade não era Jó, eram os apontadores e os acusadores dele. Oh, glória! Deus, aleluia, louvado seja Deus, vai mostrar para aqueles que te apontam quem verdadeiramente está errado. Quem dá glória? Quem dá glória? Deus vai mostrar para os teus acusadores, os teus julgadores, quem verdadeiramente está errado. Aleluia! E o meu servo chorará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim. Diga comigo, eles não falavam da parte de Deus. Diga, eles não falavam da parte de Deus. Diga, se foi o próprio Deus que disse. Foi o próprio Deus que disse. Porque vós não falastes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temite e Bildade, e o Suíta e Sofal, Naamide, fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quem dá glória a ele? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto antes ele possuía. Oh, glória! Entenda bem, Deus permite perder, sim ou não? Mas quando ele resolve te dar de volta, ele te dá de volta dobrado. Quem dá glória nesse negócio? Oh, aleluia! E para terminar, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e tudo quanto dantes o conheceram. Quem está entendendo esse negócio?
Você está entendendo? O homem caiu na desgraça, todo mundo abandonou ele, sim ou não? Quando Deus o exaltou ele novamente, que ele estava de boa, novamente todo mundo se aproximou de novo. Diga misericórdia. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da a primeira Gemina, e o nome da outra Cássia. Diga comigo, Cássia. Diga Cássia. Todo mundo conhece, né? E o nome da terceira, Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Lembre-se que os momentos ruins eles vêm para nos fortalecer. Amém. Olha para cá. Os momentos ruins revelam os verdadeiros, os de verdade. Muitas vezes a gente não quer cair nos momentos ruins, sim ou não? Mas são nos momentos ruins. São os momentos ruins que revelam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que se verdade. Feche os teus olhos.